Boa tarde, alunos do nono ano. O nosso conteúdo de matemática, antes de tudo, eu espero que estejam bem, né, em meio a toda essa pandemia, e que vocês consigam assimilar essa aula, tenham conseguido assimilar as aulas anteriores também para responder. Todos vocês têm primeira nota, porque nós fizemos avaliações dos primeiros conteúdos, não foi ninguém prejudicado, ninguém tem nota menos do que 7, mas vai ter algumas notas que depois eu vou colocar no grupo do nono ano, né? E algumas notas maiores do que 7, certo? Mas nenhum aluno vai ser prejudicado em um ano desse, onde todo mundo tem muita coisa para reclamar e temos muito pouco que recorrer em relação ao que a gente pode fazer para que vocês entendam o conteúdo e que passem para um ensino médio com, digamos assim, poucas dificuldades, mas que vão ter dificuldades, com certeza vão ter, porque em aulas presenciais é difícil a gente tirar toda a dúvida do aluno, né? E trabalhando dessa maneira vai ser muito mais complicado, mas a gente vai tentar deixar menos dúvida possível. E em relação aos conteúdos de matemática da parte numérica, eles se resumem em 3 unidades somente, que é o radical, que envolve basicamente a potenciação, que vai te dar uma revisão para que você não só entenda o nono ano, como também passe a entender a função exponencial do primeiro ano. O segundo conteúdo do nono ano é a equação do segundo grau, que em torno desse conteúdo de equação do segundo grau tem também a função do segundo grau, que você vai trabalhar no ensino médio. E o terceiro conteúdo é funções mesmo, que te dá a base de todo o conteúdo das funções que você vai trabalhar no primeiro ano. Então, é como se todo o pilar do primeiro ano estivesse sendo trabalhado no nono ano, né? Pilar seria essa base. Então, essa base se resume a radicais, equação e função, né? O conteúdo de radicais é basicamente o que nós trabalhamos. Se vocês precisarem de alguma coisa a mais em relação à adição, subtração, multiplicação, que vocês coloquem as dúvidas para mim no grupo. Professora, eu não entendi. Que parte que eu olhei os meus apontamentos e não consegui entender? Porque nós paramos na multiplicação e na divisão com radicais. Então, em tudo que você não tem entendido e que venha para você alguma atividade, você coloca no próprio grupo a dúvida que você venha ter. E essa aula de hoje é para iniciar o conteúdo da equação do segundo grau, certo? Como nós temos aqui a equação do segundo grau e o asterisco seria, no caso, o que eu quero chamar a atenção para a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, que é o que antecede a equação do segundo grau, nada mais é do que o polinômio que você trabalhou no 8º ano, que vem da forma ax mais b igual a zero. Um exemplo, 2x menos 4 igual a zero, onde você vê que o coeficiente desse x, que nós colocamos como sendo a, aqui é mais 2, e que esse termo mais b aqui venha substituído por menos 4. Então, desse exemplo da equação do primeiro grau, 2x menos 4 igual a zero, nós temos o coeficiente a valendo mais 2 e o b valendo menos 4. A resolução da equação do primeiro grau nada mais é do que isolar o termo a e jogar o termo b para depois da igualdade, certo? Eu vou colocar algumas situações para a resolução dessa equação do primeiro grau, para ver se você lembra, mas ela é bem mais prática. Ela se resume só a isolar o termo a, jogar o b para depois da igualdade e encontrar a divisão desse b com esse a. E a equação do segundo grau, que é o conteúdo do nono ano, específico do nono, que você não vê outro ano, só no nono, ele é um polinômio da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Onde esse a, esse b e esse c são valores reais, e para essa equação existir do segundo grau, o coeficiente a não pode valer zero. É um real, mas tem que ser um real diferente de zero. Porque se ele valer zero, 0 multiplicado com x² passa a ser zero, automaticamente o termo x² não existe, então o polinômio do segundo grau não existe. Porque a equação do segundo grau é um polinômio com 3 termos, né? Onde o que vai dirigir para ser uma equação do segundo grau é exatamente o termo x elevado ao quadrado. Porque é o maior expoente da letra x ou de qualquer letra que venha definir a equação que dá o nome da equação. A equação do primeiro grau, o termo x não tem expoente, então ele vale 1, por isso a equação é do primeiro grau.
E a equação do segundo grau, o maior expoente da letra x é o 2, por isso a equação é um polinômio do segundo grau, por causa do expoente 2. Então, ele é necessário que exista para que a equação do segundo grau também exista. Um exemplo de equação do segundo grau, 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Onde você percebe que o coeficiente do x ao quadrado é a, e no exemplo ele vale 4. O coeficiente do x é b, e no exemplo ele vale menos 4. O termo independente c, que não está relacionado com a letra x, é só um valor real, ele está só mais c igual a zero, aqui ele vale mais 1. Então, na equação 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero, o termo a vale mais 4, o b menos 4 e o c, que é o termo independente, vale mais 1. A equação do segundo grau, ela se resume em dois tipos, incompletas e as equações completas. O nome incompleto já diz, se a equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio de 3 termos, quando ela é incompleta, ela passa a ter 1 ou 2, né? Com o termo 1 a gente não vai estudar muito, mas vamos ver alguns casos também. Só que praticamente não tem o que resolver em relação à raiz, que nada mais é do que o valor, né, que você vem encontrar do x como solução da equação. Então, as raízes que mais nos dão trabalho seriam as incompletas, com o termo a e b, a incompleta com o termo a e c. E a que é caracterizada por 3 termos seria a equação realmente do segundo grau, chamada completa, que seria uma outra maneira de resolver. Para essa primeira aula da equação, vamos ver alguns exemplos da equação incompleta. Com ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde ela aparece com o termo a e o termo b, e o tipo de incompleta ax ao quadrado mais c igual a zero. Bom, na equação ax ao quadrado mais bx igual a zero, uma das maneiras de resolver seria encontrar o fator comum. Então, o que viria a ser esse fator comum, né, que você colocaria em evidência para que você venha a resolver, certo, a equação? Seria primeiro o que é comum ao termo A e ao termo B de letra, e depois um divisor que você venha dividir o termo A e o termo B por esse número. Então, o fator comum nada mais é do que um fator repetido de letra, que o termo A e o termo B possua, e um divisor também não é repetido, mas um divisor comum entre o termo A e o termo B. Aqui foi colocado como fator comum do exemplo 4x ao quadrado menos 10x igual a zero, o que está repetido nos dois é a letra x. E um valor que eu possa dividir o 4 e o 10 por esse valor seria o número 2. Então, aqui no caso, o fator comum é o termo 2x. 2x é colocado em evidência, e para que você consiga esse termo fatorado, você vai dividir o primeiro termo com o fator comum 2x e o segundo termo com o fator também 2x. Né? Deixa eu colocar um papel aqui. Vou colocar bem que é um papel. Eu não quero sujar esse aqui. Não. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui. Dá, né? Olha, aqui, por exemplo, como foi colocado 4x ao quadrado menos 10x igual a zero. Se eu tirei como fator comum entre o 4 e o 10, o divisor 2, como letra repetida entre o termo A e o termo B, a letra x, esse termo fatorado seria a divisão entre 4x ao quadrado e o fator comum 2x, que no caso 4 dividido por 2 dá 2, x ao quadrado dividido por x dá x. Então, o primeiro seria 2x, menos a segunda divisão, 10x, com o mesmo fator que está em evidência, 2x. 10 dividido por 2 dá 5, e o cancelamento de x com x. Então, aqui seria menos 5 igual a zero. Então, o que nós temos aqui, ó, 2x é o fator comum, e o resultado das divisões do termo A com esse fator comum é 2x, do termo B com 2x seria 5,
são essas divisões. E aí você, com esse termo fatorado, você passaria a encontrar as raízes da equação. Que a primeira raiz seria o 2x igual a 0. E você tira a primeira raiz, x é 0 dividido por 2, porque o que está multiplicando passa para depois da igualdade, dividindo. Toda divisão onde o primeiro termo é 0, resultado também é 0. E a segunda raiz seria do termo dentro do parênteses, que seria o termo resultado da fatoração. 2x menos 5 igual a 0. Você iria isolar o termo A. 2x é igual, passa para depois da igualdade o termo menos 5 com mais 5. E o resultado seria x é igual a 5 dividido por 2. Como nós não temos um resultado natural nem inteiro, ele pode permanecer como fracionário. Então, ficaria mesmo 5 meios, que é o 5 sobre 2. As duas respostas seriam do x igual a 0, que faz parte do conjunto solução, a primeira raiz é 0, e depois x é igual a 5 sobre 2. Então, nós temos os dois resultados, 0 e 5, 5 sobre 2. Depois, nós podemos ver em outras aulas que quem não entendeu esse fator comum, certo? Fazendo de uma maneira mais prática, toda equação do segundo grau, onde nós temos termo A e termo B, sempre uma das raízes é 0 e a outra raiz é o resultado do termo B, do coeficiente do B, dividido pelo coeficiente do A. Ou seja, a primeira raiz é 0 e a segunda raiz seria o resultado de 10 dividido por 4, certo? Que nós não podemos dividir, mas poderíamos simplificar pelo divisor 2. Aí 10 dividido por 2 dá 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Aí seriam as duas raízes, 0 e 5 sobre 2. Aqui, como exemplo da equação ax ao quadrado mais c igual a 0, que são as equações do segundo grau, onde tem a e c, certo? A resolução seria isolando o termo a. Ou seja, o termo a que acompanha x ao quadrado fica antes da igualdade e o termo mais c ou menos c passa para depois da igualdade com um sinal oposto. E você nada mais resolver a equação do que tirar a raiz quadrada desse termo c. Olha como exemplo. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Você isola o termo a, x ao quadrado, coloca igual. O termo c, que é menos 36, passa a ser mais 36. E x vai ser igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a equação do segundo grau trabalha com duas raízes, certo? E como tem que ser duas raízes, se for o mesmo valor, se atribui valor positivo e valor negativo. Essa potência 2, ele vira para depois da igualdade como radical de índice 2. Então, por isso que surge o radical. Nada mais é do que a operação inversa da potência, porque todo valor que está antes da igualdade passa para depois com a operação inversa. O inverso da potenciação é a radiciação. Surge no lugar da potência 2 um radical de índice 2. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Sempre esse tipo de equação vai ter duas raízes, certo? Iguais e opostas. Então, raiz de 36 é 6, ficaria mais 6 e menos 6. É uma equação boa de se resolver. Geralmente são os dois termos bem fáceis de se trabalhar. E a característica principal dela é essa. Trabalha o termo A e o termo C. E o conjunto de solução é o mesmo valor dentro dos números reais, mas mais oposto, né? E agora vamos resolver algumas equações do segundo grau incompletas. Tanto as equações que tem A e B, como as equações que tem A e C. Pronto. Agora vamos resolver as equações incompletas do segundo grau, onde tem o termo A e o termo B. Então, o primeiro exemplo é 2x ao quadrado menos 10x igual a 0. Então, primeiro exemplo, 2x ao quadrado menos 10x igual a 0. Só para reforçar aqui, o coeficiente A, ele vale mais 2, o B, ele vale menos 10 e o termo C igual a 0. Ou seja, o termo C não existe, não aparece, né? A resolução pode ser feita pelo fator comum, certo? Ou você pode só usar, digamos, o resumo, né? Porque um ano como esse, o que interessa pra gente é que você entenda da melhor maneira possível, certo? Sem muitos rodeios e que você chegue na resposta certa. Não é inventando, não é supondo, é uma coisa
que não tem, que é uma regra que não tem exceção, certo? Então, aqui você pode simplesmente dizer que a primeira raiz é 0 e que a segunda raiz seria a divisão entre 10 e 2, que seria, no caso, 5. E essa solução seria com o sinal oposto do que aparece, uma vez que você vai passar esse termo B para depois da igualdade. Mas colocando o fator comum para ver se você revê um pouco da fatoração do polinômio do 8º ano, certo? Em último caso, se você não entender, vamos para a forma prática mesmo de resolver. Mas, usando a fatoração que todo o livro vai te dizer que se resolve pela fatoração entre o termo A e o termo B, então, o que é fator comum entre o termo A e o termo B? Que seria fator repetido de letra, seria a letra X. Qual seria um valor que eu consiga dividir o 2 e o 10 por esse valor? Seria o número 2. Então, nós teríamos 2x como fator comum, abre um parênteses, e agora vamos colocar o resultado entre esse termo e esse chamado fator comum. Então, a divisão entre 2x ao quadrado e 2x, certo? Que seria mais ou menos... Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. O pior é que tá gravando. Colocando aqui do lado, nós temos 2x ao quadrado e 2x. A divisão de 2 e 2 é 1, ela só vai colocar na possibilidade de não existir nenhum outro valor, nem de número, nem de letra. Mas se existir qualquer outro valor de número ou de letra, então o termo 1 é descartado, não se coloca. Então vamos lá, 2 dividido por 2 dá 1, x ao quadrado dividido por x dá x. Então não há necessidade de colocar esse 1, então aqui fica só x. Menos, agora a divisão de 10x com o mesmo fator que está em evidência, 2x. 10 dividido por 2 dá 5. E x dividido por x pode ser feito só pelo cancelamento. Então, fica menos 5 igual a 0. Aqui são as divisões do lado. E agora as raízes seria o termo que está em evidência igual a 0, onde se extrai a primeira raiz, 2x igual a 0. X é igual a 0, que está multiplicando passa para dividir. 0 dividido por 2, x é igual a 0. A outra raiz seria do termo que está dentro do parênteses, que é o termo fatorado. X menos 5 é igual a 0 e x é igual, joga esse menos 5 para depois da igualdade, com o sinal contrário. O oposto, no caso de menos 5, seria mais 5. Então, aqui no caso, as duas raízes dessa equação é o 0 e o 5. É o que foi falado. Uma das raízes sempre aparece o 0 nas equações do segundo grau com o termo A e B. E a outra raiz nada mais é do que a divisão entre o coeficiente do B e o coeficiente do A. Então, 10 dividido por 2 dá 5. E essa raiz aparece com o sinal contrário do que aparece. Então, o contrário de menos aqui é mais. Então, as duas raízes seriam 0 e 5, certo? Vamos lá para uma outra equação do segundo grau, agora incompleta, mas que tem o A e o C. 5x ao quadrado menos 45 igual a 0. Seria o exemplo 4. 5x ao quadrado menos 45 igual a 0. Reforçando também, o termo A é 5. O termo B, que seria o termo que multiplica x, não aparece, é 0. E o termo C é menos 45. Então, a equação do segundo grau é incompleta com o termo A e termo C. Esse exemplo aqui, o mesmo que diz respeito a esse, seria só isolando o termo A. Então, toda equação do segundo grau incompleta com A e B, você pode fazer pelo fator comum entre os dois termos, ou pensar que uma das raízes é 0 e já colocar na resposta, e a outra raiz seria a divisão entre o coeficiente do B e o coeficiente do A. Seriam as duas raízes. Esse tipo de equação seria só isolar o termo A e jogar o termo C como mais ou menos para depois da igualdade. Então, resolvendo aqui seria
5x ao quadrado, que é o termo A, isolando, ele ficaria igual, passa para depois da igualdade o menos 45 como mais 45. Então, x ao quadrado é igual a 45 dividido por 5. Que o que está multiplicando passa para depois da igualdade, dividindo. X ao quadrado é igual 45 dividido por 5 dá 9. Vamos botar logo mais ou menos, né? Que a gente pode colocar 9. E x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. Esse expoente 2 passou para depois da igualdade como um índice de um radical que vale 2. O inverso da potência é a radiciação. Então, só revendo. Se 5x ao quadrado menos 45 é igual a zero, seria a equação do segundo grau com o termo A e C, a resolução seria, isolando o termo A, 5x ao quadrado é igual, joga o termo C para depois da igualdade com o sinal contrário. Então, é igual a mais 45. X ao quadrado é igual a 45 e a gente começa a tirar os números aos poucos. O que está multiplicando passa para dividir. Então, 45 dividido por 5. X ao quadrado é igual a 9, que é o resultado de 45 dividido por 5. Já se coloca mais ou menos, porque vai tirar as duas raízes do que você vai resolver agora. Então, x é igual a mais ou menos, aparece o radical para o 9, porque tira a potência 2 e vira, depois da igualdade, um radical de índice 2. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, e x é igual a mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9. Que seria esses dois valores em relação a 3, as raízes dessa equação. Então, o conjunto de solução seria menos 3 e mais 3. Como foi falado aqui, sempre o conjunto de solução de equações que tem o termo A e o termo C são dois valores reais iguais e opostos, ou seja, o mesmo número com o sinal de menos e o sinal de mais. Vamos fazer mais uma. Bom, nós temos o exemplo 2 das equações que tem A e B. 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. O termo A vale 3 e o termo B vale 5. Se você for procurar um fator comum, né, você só vai encontrar entre as letras x ao quadrado e x, porque não tem divisão entre o número 5 e o número 3, certo? Ou não apresenta um divisor que eu possa dividir o 3 com esse valor e o 5 por esse mesmo valor. Então, nesse caso, só tem fator comum de letra. Então, no caso aqui é a letra x, que você coloca em evidência, abre o parênteses e faz a divisão entre A e o fator comum, B e o fator comum. Então, aqui no caso seria a divisão entre 3x ao quadrado e o termo x, que é o fator comum, a divisão entre 5x e o termo x. 3, o x não apresenta coeficiente como se fosse 1, 3 dividido por 1 dá 3, x ao quadrado dividido por x dá x. Aqui só tem um cancelamento de x com x, e 5 dividido por 1, porque toda letra que não apresenta coeficiente é 1, então é como se fosse só o número 5 mesmo na divisão, resultado é 5. Então, esse termo aqui é o chamado termo fatorado. Ele vai para dentro do parênteses, que seria 3x ao quadrado dividido por x deu 3x. E 5x dividido por x teve o cancelamento do x, ficou só o termo 5. Igual a zero. As raízes nada mais é do que o termo que está em evidência, que você iguala a zero, para poder encontrar a primeira raiz. Como não tem o que fazer, x já é igual a zero, a primeira raiz. A segunda raiz é o termo fatorado, 3x mais 5 igual a zero. 3x é igual a menos 5 e x é menos 5 terços.
Então, como conjunto de solução dessa equação, nós vamos ter o zero e o 5 terços negativo, menos 5 terços. Pronto. E só voltando, só enfatizando o que foi dito, equações do segundo grau que tem A e B, uma das raízes é zero e a outra raiz é a divisão entre o coeficiente do B e o coeficiente do A. Então, a divisão entre 5 e 3 não existe para dar um resultado nem natural nem inteiro. Então, ela pode ficar, quando não existe valor que responda inteiro, pode ficar como um número fracionário. Então, apresenta mesmo 5 terços. E o que foi dito é que o sinal dessa resposta é o contrário ao sinal que apresenta na equação inicial. Então, a resposta da segunda raiz seria 5 terços, porque não dá para dividir. E como aqui é mais, apresenta o resultado como menos. Então, as duas soluções é 0 e 5 terços negativo. Fazendo mais uma das equações incompletas agora com A e C. Nós temos o exemplo 5. (10x² menos 20 igual a 0). Os coeficientes, o A é 10, o B, que seria o termo que multiplica x, não apresenta, é 0, e o termo C é menos 20. Pronto. Esse tipo de equação do segundo grau com A e C, que seria o termo x² e o outro número solto independente, é feito isolando o termo A e jogando o termo C para depois da igualdade. Então, a resposta seria 10x², que é igual, o menos 20 passa para depois da igualdade como mais 20, e você vai tirando os números aos poucos. X² é igual a 20, e o que está multiplicando o x², que é 10, passa para depois da igualdade como dividindo. X² é igual a 20 dividido por 10, que dá 2. E agora x é igual a mais ou menos, e a potência 2 vira um radical de índice 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 2. Como não tem raiz quadrada de 2, esse número, raiz de 2, já é a própria solução. Então, os dois resultados aqui seria menos a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 2 positiva. Então, só voltando, né, e repetindo, equações do segundo grau com A e B, A e C, desculpem. Sempre o conjunto de solução são dois números reais, certo? Inclusive, pode ficar números de base radical, como ficou, ou valores que saiam parcialmente, mas ficam alguns, ou pode ficar totalmente do base radical, como no caso de raiz de 5, raiz de 7, raiz de 2, mas sempre dois valores reais, iguais e opostos, um negativo e o outro positivo. Bom, a nossa aula de hoje foi sobre as equações do segundo grau incompletas, no caso, né? E a atividade para que vocês resolvam e enviem. Vocês podem enviar deixando na escola, e vocês digam que deixou na escola, ou vocês podem enviar mesmo no próprio grupo respondendo, mas vale nota, vale participação, e a junção, a união de atividades é que vai fechar a nota, né, de vocês nos próximos períodos. E na próxima, eu vou colocar no grupo do 9º ano as notas de vocês, certo? O aluno que fez as provas e as avaliações do resultado de cada um, certo? As dúvidas vocês podem colocar, e a gente vai tirando a proporção que a gente tiver a oportunidade, e as aulas vão seguindo na sequência, agora com as equações completas, e o que você não entendeu, certo? Coloquem, por favor, né? Podem colocar no grupo, podem ligar, eu só quero que vocês mandem um retorno para que a gente possa sequenciar, certo? Então, até a próxima, obrigada, espero que tenham tido algum retorno.